Oi! Aqui é o Na Real Oficial, o desconforto semanal sob medida. Rindo de nervoso, rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Gente, hoje eu queria trazer um tema aqui pra vocês, polêmico. Eu queria perguntar pra vocês o quanto vocês se sentem insuficientes. Se vocês se sentem insuficientes em algum aspecto da vida de vocês e com que frequência? Todo tempo. Sim, me sinto insuficiente em vários aspectos da minha vida. Bom, acho que principalmente no aspecto vida amorosa barra pessoal, sei lá, alguma coisa do tipo. Achei um tema meio complicado, né? Você não achou? Muito profundo. Não sei se eu quero essa profundidade, porque eu já tô começando aqui a pensar no que eu vou responder e eu já tô assim, meu Deus, será que eu quero cavucar? É que a gente não tem vídeo nesse podcast ainda, mas é que mais as duas estavam uma tentando passar o microfone pra outra, que nenhuma queria ser a primeira a responder. Mas eu posso falar, mas Obrigada. elaborar. Eu me sinto insuficiente, só que pra mim foi uma descoberta, porque eu passei a maior parte da minha vida achando o contrário, que eu era autossuficiente e que eu conseguiria fazer tudo e que tava tudo certo, que eu era perfeita, maravilhosa e na verdade Você é perfeita, maravilhosa. não, amiga, nem sempre. Pode ser quase sempre, mas nem Pra mim sempre. você é. Mas eu percebi que na verdade é o contrário, porque simplesmente eu usava um personagem, não sei como que fala. Enfim, e eu me sinto insuficiente o tempo todo e eu achava que não. E aí eu usava isso pra mostrar para as pessoas que era o contrário, que eu sou o suficiente, que eu me acho ótima e que tudo que eu faço tá certo, eu sou produtiva e não é isso, não é da forma que eu me sinto. Então, para introduzir é isso. Eu acho que eu percebo que eu me sinto insuficiente porque eu coloco muito a minha validação na mão de uma outra pessoa. Uhum. Então, sei lá, se eu não sou escolhida, não sei nem se essa é a forma certa de falar, mas enfim, se eu não sou escolhida por determinada pessoa, é porque faltou coisas em mim. E não simplesmente porque é incompatível com aquela pessoa ou porque não é aquilo que a pessoa busca. Então eu acho que eu acabo trazendo tudo muito pra mim, assim, sabe? Tipo, o problema sou eu, os meus defeitos, o que falta eu ser pra ser boa o suficiente. Eu até mesmo acho que isso já vem, tipo. Agora eu falei, né, que era mais na minha vida pessoal e amorosa, mas eu acho que isso também tem muito a ver com a minha vida profissional, assim, sabe? Sei lá, quando eu sinto que algum paciente não voltou. Tipo, fez o tratamento comigo e não voltou e tá um tempo sem vir. Nossa, aquilo pra mim é tipo, por que que ele não gostou no meu atendimento? Ou será que o que eu fiz não ficou bom? E aí, às vezes, não é nem isso. Aí eu mando mensagem, a pessoa às vezes me responde, não, eu preciso marcar mesmo, tal, e depois volta, sabe? Mas nesse intervalo de tempo entre eu atender e a pessoa voltar, nossa, passa mil coisas na minha cabeça, entende? E eu acho que isso acaba se estendendo aí pra várias outras coisas da Eu minha já vida. devo ter feito você se sentir muito Já, assim, né, cara? porque você nunca vem nos seus retornos. Mas assim, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. É um sentimento ou você tem, vamos lá, evidências que te falam assim, você realmente é insuficiente porque você deixou de fazer isso, isso, isso. Por mais que seja assim falso. Porque às vezes você tem uma evidência e ela é falsa. Ela assim, a Carla não deixou de responder aquela mensagem no mesmo dia e aí por isso o paciente não quis vir. Tipo, você tem evidências ou não? Não, eu acho que no meu caso, pelo menos, é muito mais um sentimento que eu tenho. E eu acho que isso vem comigo já desde pequena, né? Agora,
tratando, assim, na terapia, abordando esses assuntos, inclusive do quanto eu me sinto insuficiente. E eu me sinto insuficiente e não boa o suficiente mesmo pra realizar as coisas. Então, eu lembro até que quando eu passei na faculdade, eu tinha passado na faculdade pública, eu talvez tenha sido a forma como eu fui criada, de, sei lá, tá sempre sendo colocada em comparação, em desafio com outras pessoas, que a ficha também não caía, sabe? Aí quando eu passei na pós em outra faculdade pública também, nossa, mas será que eu sou boa o suficiente ou será que quem tava competindo comigo é que era ruim? E aí, eu lembro que eu fui prestar um concurso. Tipo, eu sou uma farsa, né? Na verdade, eu sou muito ruim, algum erro. Exatamente, E exatamente. alguma hora vão me descobrir, né? Exato. Eu lembro que ano retrasado eu fui prestar um concurso na aeronáutica e tinham, acho que, mais de 1.000 inscritos nesse concurso e só 10 passaram pra segunda fase. E aí eu fui uma desses 10. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas essa galera é muito ruim, né? E aí, tipo, olha o absurdo, entende? Tipo, porque era prova de currículo, enfim, um Ao monte invés de coisa. você pensar, nossa, eu sou fodástica. Exatamente. Então, eu acho que, na verdade, é uma autossabotagem. Porque a gente, eu acho falando que- sobre isso, a gente se coloca num papel de inferioridade, né? Acho que esse tema engloba muitas outras coisas, tipo, de você ser autossuficiente, porque eu acho que uma pessoa que se sente insuficiente, ela vai querer provar o tempo todo pra si mesma e pros outros que ela consegue fazer as coisas sozinha. Então, é muito louco isso, porque eu acho que engloba essa questão que você falou de autossabotagem e outras questões também. E você falou uma coisa sobre como que você percebeu isso na sua vida, e aí pra mim também foi isso, dessa questão de validação externa, mas também a questão de eu senti que, sei lá, ai, eu esqueci o que eu ia falar. Puta que pariu. O que que eu ia falar? Não sei. Quer que eu continue? Não, esqueci, depois eu volto. Puta que pariu. Não, a gente Esqueci. tava falando sobre as evidências. Você ia falar sobre isso? Ah, que. Não lembro. Gente, tava pra falar. Tem que anotar as coisas, não é possível. Vamos andar com um caderninho. Então, isso, por exemplo, às vezes eu esqueço o que eu tô falando, minha linha de raciocínio. Aí eu fico, caralho, eu não sou o suficiente, sabe? Eu nem pra isso. pensar, nem pra construir uma linha de pensamento. Que às vezes Entendo. eu perco e eu fico, gente, por que que eu tô perdendo isso? Enfim, depois eu volto. Mas assim, eu não me sinto insuficiente, ponto, assim. Não me acho, não olho pra mim e falo, a Heloísa é uma pessoa insuficiente. Eu acho que existem situações que eu me sinto assim, sabe? Então, por exemplo, as minhas questões são sempre mais assim de carreira, né? Vocês sabem muito bem. Às vezes eu vou, sei lá, vou pegar um exemplo muito besta, tá? Fui numa reunião, cara, aí surgiu alguma questão nessa reunião, eu não sabia, não tinha visto algum dado, alguma coisa. Depois eu me lembro que eu podia ter falado aquilo, tipo, puta, fui insuficiente nesse momento, sabe? Mas não é algo assim, como fala? Tipo, Perene, não é assim, a Heloísa é insuficiente, puta, aqui eu poderia ter ido melhor, sabe? Só que aí entra um pouco nessa, quando você faz muito tempo de terapia, você já começa a se perguntar, né? Mas que tipo de evidência eu tenho que eu sou realmente insuficiente? Tipo, uma pessoa não pode errar, uma pessoa não pode esquecer de algum dado, ou assim, não ter aquela ideia naquele momento e ter uma ideia depois. Então, depois que eu faço essa análise um pouco de assim, quais são as evidências de que eu realmente sou insuficiente? Eu acho que me ajuda um pouco a entender que, na verdade, eu sou humana, assim. Seres humanos são insuficientes, sabe? Não existe uma pessoa que tá 100% o tempo todo em tudo. Então, eu acho que eu faço um pouco dessa reflexão e me faz sentir menos insuficiente. Mas antes da terapia, como que você se sentia? Ixi. Eu acho que antes da terapia eu não sabia nem que eu me sentia insuficiente. Eu não sabia nem denominar esse sentimento. Você só sentia, vivia e. Só tinha, assim, crises de ansiedade, tinha, enfim, crises de, sei lá, de tristeza e tudo mais, mas eu não sabia denominar o que que era.
Agora que você falou isso da questão da crise de ansiedade, eu percebi que as minhas últimas crises de ansiedade, elas vieram acompanhadas do sentimento de insuficiência. Então, eu lembro que a minha primeira crise de ansiedade mesmo, eu estava num relacionamento que eu nunca deveria ter estado, mas enfim. E ali dentro, gente, eu me senti insuficiente de todas as formas possíveis, porque eu sempre era colocada muito pra baixo. Tanto na questão eu comigo mesma, você é sensível demais, você chora demais, você, sei lá, briga demais. Então era sempre assim, eu ser o que eu sou era um problema. Eu tava começando na minha carreira, então eu trabalhava, né, em lugares, enfim, nem vamos entrar nesse mérito. Tenebrosa. Então assim, mas tá, você se formou e olha onde você trabalha. Vindo de uma pessoa que era sustentada pelos pais, que não trabalhava. Mas aquilo pra mim, tipo assim, nossa, mas se ele pensa isso de mim, as outras pessoas também vão pensar. E aí isso começou a gerar um monte de coisas em mim que desencadeou nas minhas crises de ansiedade. E isso, a primeira crise foi em 2017. E de lá pra cá eu percebo que quando eu tenho crise mesmo, que eu fico triste, muito mal e choro, enfim, é sempre essa sensação de ser insuficiente. Então, eu lembrei que eu ia falar. Olha aí! Não posso esquecer de novo, meu Deus. Não vamos interrompê-lo. Sobre a questão da validação externa que você comentou, eu percebi também que quando eu tava fazendo alguma coisa, eu sempre queria ser a melhor. E aí eu comecei a me questionar, por que eu quero ser a melhor sempre? Eu não tenho que ser a melhor sempre, mas na minha cabeça eu tinha que ser. Mas eu descobri isso na terapia, que eu não tinha que ser. Aí eu comecei a ficar, gente, por quê? Da onde que vem isso? Aí vem da infância. Por exemplo, eu sempre tirei 10. Se eu tirasse 9, já era uma tristeza, já, tipo, muito triste. E eu ganhava medalhas de melhor aluna. E aí, quando eu cheguei na vida adulta e entrei numa carreira, eu não tinha Medalha. a medalha. E aí eu comecei a surtar, tipo, entrar em parafuso. Cadê a validação? Eu quero, ninguém vai falar que eu sou excelente, a melhor do mundo, sabe? E aí começou. Sim. Semestre passado, né, na faculdade, teve uma das provas que foi em dupla. E aí a minha amiga virou pra mim assim, vamos fazer juntas. Aí eu pensei, essa menina é doida? Tipo, Por quê? ela quer fazer a prova comigo, sabe? E assim, porque assim, ela poderia ter feito a prova, né, na minha cabeça, com qualquer outra pessoa, e que provavelmente ela iria melhor. E olha que doideira, sabe? Sim. Mas é sempre isso. Eu sempre acabo me colocando nesse lugar de tipo assim, mas será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Será que eu sou boa o suficiente? É muito No fim, a gente foi super bem na prova e beleza, mas é engraçado, porque o primeiro sentimento que me veio foi esse. E sabe o que me lembra? É quando você tá, sei lá, jogando futebol ou vôlei na escola. E aí começam a escolher. Eu escolho esse pro meu time. Aí sempre fica o último. Me lembrou isso, tipo, por que a pessoa tá me escolhendo, sabe? Será que eu sou boa realmente? Será que vão descobrir que eu sou uma farsa? Ou tipo, meu Deus do céu, que loucura, né? E outra coisa, um gancho, que você falou que várias coisas aconteciam que reforçavam a sua insuficiência. Eu acho que quando a gente tá nessa posição, a gente começa a atrair situações que reforçam isso de alguma forma. Não Ou sei. é a lupa, né? Às vezes não é atrair, mas é a lupa que você tá usando. Se você coloca na sua cabeça, eu sou insuficiente, você começa a ver insuficiente. E eu acho que é a questão também de que você ensina os outros como te tratar, né? Se a pessoa ali que tava do meu lado, no caso que eu citei aqui, tipo, pegou a minha vulnerabilidade e usava a minha vulnerabilidade, a minha insegurança, enfim, contra mim, porque no fim das contas eu também não conseguia mostrar segurança pra ele. De tipo, assim, você vai tomar, né? De tudo que você faz? E não, porque eu ficava ali porque eu falava, não. Porque se ele não me escolhe 100%, se ele me trai, é porque eu tenho que melhorar. Aí você vivia tentando ser uma pessoa melhor, excelente, perfeita e nunca era o Isso, suficiente. exatamente. E pra ele tava muito bom, né? Porque eu tava ali, tipo, porque ele também não terminava. Então, assim, se você for analisar, o que eu entregava talvez pra ele fosse o suficiente. Só que aí ele usava toda a manipulação, enfim, pra outro tema,
Porque ele pegou a minha vulnerabilidade, mas é sobre, tipo, você ensinar as pessoas como elas vão te tratar. Então, se você mostra uma segurança pra outra pessoa, eu acho que a forma como ela vai te enxergar e como ela vai te tratar também é diferente, sabe? Por isso que a gente usa esse personagem, essa roupagem diferente pra mostrar pros outros que a gente é segura, como uma forma de se preservar e tentar. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, você falou o quê pra mim? É, E eu falei, verdade. cara, não é nada disso. Tipo, eu não sou esse posto de segurança. Porque você fala, você se impõe, tipo assim. Sim, Mas assim, tudo bem, eu acho que hoje em dia eu já consigo me impor sim. muito mais, mas diante da bagagem toda que veio. Mas mesmo assim, eu demoro pra me impor. A gente até tem um outro episódio aí falando sobre limites, né? Uhum. E assim, a gente já sabe quais são os nossos limites. Mas eu tenho uma dificuldade Mas de, até de chegar, impor. né? Até Até entendeu? chegar no limite, entender que é um Isso. limite e você colocar isso, Isso. E praticar, eu né? acho que a questão de eu não conseguir colocar talvez um limite, assim, logo de cara, tem a ver com isso. Do tipo, não, mas. Porque você acha que você não é boa o suficiente, por que que você tá colocando um limite? É isso? Isso. Exatamente. E a questão da validação. Se coloca a validação na mão da outra pessoa, você fica ali incessantemente tentando provar que você é boa o suficiente. Mas Para mesmo que outra você. pessoa, do que Exatamente. você acha que a outra E pessoa não pra si pensa. mesmo. Exato. Sendo que a régua é da outra pessoa. E É você muito nem vai louco. saber essa régua. A pessoa pode te falar, você é insuficiente, mas isso pode ou não pode ser verdade. Não, e assim, ela pode estar projetando alguma coisa dela em você e simplesmente taxar você de uma coisa e ponto. Nada que você faça vai mudar a opinião dessa Exatamente. pessoa. E é muito louco, porque pelo menos pra mim, quando eu entro nesse looping de tipo, não, eu quero ser escolhida, eu quero mostrar meu valor, enfim, eu até esqueço de analisar se do lado de lá é o que eu quero. Porque você fica tão na fúria de tipo de, né, de ser validada, O outro. exatamente, que você esquece de olhar, então, tipo, calma, eu tô tentando tanto aqui me encaixar nisso porque eu quero essa validação de fora, mas e essa pessoa? Essa pessoa se encaixa com o que eu quero pra mim? Na maioria das vezes não. É verdade. Muito louco isso, cara. E aí, uma outra pergunta para vocês. Dentro desse tema de insuficiência, vocês sentiram que mudou com o tempo? Como vocês lidam hoje é diferente do que vocês lidavam há 5 anos atrás, 2 anos atrás? Porque assim, eu tô trazendo essa pergunta porque hoje eu lido de uma forma muito, muito, muito melhor. Assim, eu acho que tanto a idade quanto o meu autoconhecimento, a própria terapia que a gente vai fazendo por anos, etc., me fez ver de uma forma muito diferente. Hoje eu tenho outra sensação e eu sei nomear, que é o que eu falei pra vocês, eu sei nomear que é um sentimento de insuficiência e eu sei sair dele. Vocês acham que melhorou pra vocês com o tempo? Em situações, sim, em algumas não. Eu sinto assim que eu ainda busco muito a validação externa, né? Como eu falei, assim, que eu dei o exemplo do paciente, por exemplo, né? Mas eu acho que hoje em dia eu me frustro menos com o não ser escolhida, vamos dizer assim. Mas isso ainda me acarreta um monte de sentimentos ruins, de gatilhos. Eu ainda choro muito por conta dessa questão da validação. Então, não sei, tem hora que eu acho que eu consigo ligar mais o foda-se, mas tem horas que não. Depende da situação, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Hoje eu lido de uma forma bem melhor, até mais saudável pra mim, psicologicamente falando. Até porque eu tô num momento assim, totalmente incerto. Eu não sei o que vai ser da minha vida profissional. E o fato da minha saída da empresa já seria um gatilho enorme de insuficiência. E não foi assim que eu me senti. Então ali foi a prova que eu estou melhorando nesse sentido de validação Que externa. você tá em outro momento de pensamento. Porque se fosse antes eu ia estar cortando os pulsos, sabe? Tipo, nossa, eu não fui suficiente para essa empresa ou para esse momento da chefe nova, sabe? Uhum. E agora eu tô tipo, cara, eu sei que eu sou fodástica, eles que perderam, entendeu? É mesmo? Entendeu? Uhum. Mas até eu chegar nesse momento, gente, foi muita terapia, muito trabalho de autoconhecimento, muita Muita meditação. reflexão. Sim, porque, por exemplo, hoje eu posso me colocar à prova em entrevistas
pode ser que eu não seja a melhor pessoa pra vaga na visão da pessoa que tá me avaliando. E aí? Eu não sou boa o suficiente? Não é isso, sabe? Não é isso que vai te definir como suficiente ou não suficiente. E assim, muito do que eu venho trabalhando isso e nesse ponto que eu cheguei hoje vem em relação a minha relação com o Matheus. Eu não gostaria de ficar falando disso, mas eu vou ter que falar, porque ele faz parte disso. Ele me mostrou muito de mim, da minha suficiência, sabe? De tudo que eu. Ele me olha assim e eu fico. Eu ainda quero alcançar esse nível, sabe? Do que ele me vê. Uhum. Mas eu já melhorei muito porque ele me mostrou coisas, tipo, fatos. Você Então, aí é entra o isso. que eu falei, tipo, eu acho que estar com uma pessoa do seu lado que não te gere os gatilhos e que não pegue a sua vulnerabilidade e use contra você, muito pelo contrário, te faça enxergar o outro lado que talvez você não enxergue, eu acho que isso também é muito importante, sabe? Foi o que eu falei agora há pouco. Eu acho que além, né, da gente já ter esse sentimento em relação à insuficiência, eu acho assim que as pessoas que nos cercam, tipo, as amizades, o trabalho, os relacionamentos, enfim, as pessoas que estão ali, elas também, tipo, ou elas alimentam um lado bom nosso, ou acabam alimentando o lado ruim, né? Sim. Essa, na questão das relações humanas aí. Então, eu É. acho muito legal você falar isso, porque eu acho que também fica, assim, de exemplo de quando a gente tem alguém do nosso lado que enaltece a gente, que faz a gente enxergar um lado que a gente não enxerga, o quanto isso faz a gente crescer e conseguir lidar com as adversidades de outras coisas, como, por exemplo, foi da empresa, de uma forma muito mais tranquila e segura. Cerque-se de pessoas que te façam sentir bem e que te ergam ao invés de te deixar pra baixo. Exatamente, exatamente. É, isso é muito importante. E tem um outro ponto também, né? É, tem a questão feminina. Só por sermos mulheres, a gente já tem, acho que, um pensamento sobre isso muito deturpado. Vocês não acham? Eu acho. Eu acho que a gente tem uma cobrança muito maior sobre nós mesmas do que talvez. É que assim, não dá pra generalizar, né? É óbvio que acho que existem homens que se cobram demais, tanto quanto a gente. Também acho que existem mulheres que não se sentem insuficientes pra nada. Mas eu acho que dentre o público feminino no geral, eu sinto que a gente se cobra muito mais e a gente tem muito mais esse tipo de sentimento, né? Posso estar errado, eu não tenho nenhum número aqui pra falar, mas Sim, eu concordo com você, Lô. E eu acho que já vem, tipo, talvez da criação ou do cultural, exatamente, de que a mulher, meu, tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? O homem tem que, tipo, sei lá, trabalhar, né? Se a gente for olhar generalizando, a mulher não. A mulher tem que trabalhar fora, tem que dar conta da casa, tem que dar conta da família, tem que estar sempre bem arrumada. Então, sei lá, em algum ponto, em algum momento, alguma coisa vai ficar de lado, né? Porque a gente não é um robô. E aí entra essa questão, nossa, mas eu fiz isso, mas eu não fiz aquilo. E aí, pelo menos pra mim, sei lá, se eu tenho 10 coisas pra fazer no dia, eu não fiz uma? Nossa. Ou porque eu não fiz aquela uma, sabe? é que eu acho que tem tanto espaço a ser conquistado por nós, e eu acho que também um espaço que foi conquistado que a gente quer manter, né? Então, a gente tem um histórico de que mulheres não trabalhavam. Hoje nós somos 3 mulheres que trabalham pra caramba. Eu Então, não tô trabalhando. mas enfim. Tô sim no podcast. Aê, é host do Rindo de Nervoso. Mas enfim, o que eu quero dizer a gente tem uma conquista a ser mantida e a ser desenvolvida, assim. Então, eu acho que cai um pouco desse peso também, principalmente em mulheres enfim, que têm carreira como um dos pontos de vida, etc. Sim, mas essa questão, por exemplo, da gente ter conquistado o trabalho fora, né, a carreira, enfim, a gente crescer nessa parte, veio junto o resto das obrigações que as mulheres já tinham, né? Eu não vejo, assim, a maior parte dos homens que me cercam, meus amigos e tudo mais, com essa preocupação, tipo, de cuidar da casa, sabe? De, sei lá, que tem a mulher. Então, eu acho, assim, que foi um acúmulo de tarefas, né? Além Sim. do trabalho, veio todos os Concordo. outros trabalhos que já vêm aí há décadas. Então, por isso que eu acho que sim, a gente não tem nenhum número aqui, mas que para a mulher o sentimento de insuficiência devido ao acúmulo de tarefas é muito maior.
Concordo. E tá tudo bem, né? Ser insuficiente. Somos seres humanos e. Só que a gente tem que pensar bastante nos gatilhos. O que que vocês acham que hoje seria uma coisa assim? Não, isso me derrubaria. Cara, de verdade, derrubar, eu acho que é muito difícil. Acho que são construções, né, que você vai tendo. Acho que quando eu tinha 15 anos era muito fácil. Era assim, ai, nossa, não vou no show da minha banda preferida. Nossa, morri. 3 dias no quarto. É isso. Hoje eu vejo assim, com tudo que, enfim, né? Não sei que tipo de situação pode acontecer. Enfim, o universo é bem criativo também. Mas eu não vejo uma situação que eu não consiga passar, assim, com toda a construção que a gente teve, sabe? Não, mas no sentido de, não fui suficiente. Nossa, eu tô mal por isso. Vocês acham Nossa, eu acho tem que ter alguma um coisa assim? feedback, tipo, muito ruim de um paciente, nossa, ia me frustrar muito. Tipo, sei lá. Não sei te explicar assim, mas eu acho Você que não ia olhar pelo lado bom, tipo, isso eu posso não, melhorar. não Porque ia. você acha que você já é boa em tudo. Não porque eu acho que eu sou boa em tudo, mas é porque eu não me proponho a fazer coisas que eu não acho que eu sou capaz, principalmente Tá. dentro do meu trabalho, porque eu tô mexendo ali com saúde, né? Sim, Então, assim, o que eu faço, eu já não faço tudo dentro da odontologia, sim. mas aí o que eu faço tem que estar bem feito, sim, entendeu? sim. Porque eu tô mexendo com a saúde da pessoa, com a autoestima da pessoa, enfim, com dor, né? E aí receber, sei lá, um feedback ruim, eu acho que ia dar uma frustrada boa, assim. E sobre o podcast, sobre esse projeto que a gente está fazendo. Em algum momento vocês pensaram alguma coisa nesse sentido de ser insuficiente? Cara, acho que você vai ouvindo os primeiros, assim, você fala, nossa, como eu tenho vícios de linguagem, né? Eu falo muito acho e muito tipo. Eu Nossa. também falo muito tipo, eu falo muito. Então dá uma sensação assim de, nossa, eu posso fazer melhor que isso, né? E tudo mais. Eu posso melhorar minha fala, né? Eu E acho que você? Eu fiquei, na verdade, enquanto a gente estava gravando os primeiros, eu pensei, cara, às vezes eu perco uma linha de raciocínio, esqueço. não só Isso- nos primeiros. Sim, mas na vida, eu já sei que eu tenho isso, mas teve em algum outro que eu perdi. Teve. Não foi? Eu não lembro Teve, qual. mas eu não lembro qual também. Mas depois eu retomo, mas é isso, se cobrar, nossa, eu preciso lembrar de tudo que eu vou falar e não posso perder minha linha de raciocínio. Ou, nossa, será que as pessoas estão entendendo o que eu tô falando? Eu acho que mais Sabe? nessa questão, assim, de que será que as pessoas vão se interessar pelo que a gente tá falando? Ou Vão que vão entender certo, assim, porque às vezes você fala uma coisa de um jeito que não é o que você realmente quer dizer, assim, e as pessoas interpretam de formas totalmente Você fala do jeito que você quer e a pessoa que tá ouvindo interpreta de outra forma. É difícil. Eu acho que insuficiente no podcast não, mas acho que insegura, talvez. É muito louco isso, né? E acho que para finalizar, eu queria propor aqui que cada uma falasse alguma coisa que vocês falariam se a gente falasse, nossa, tô me sentindo insuficiente, Carol. O que você me falaria? Você é foda pra caralho. Só vai, porque se fosse um homem no seu lugar, ele estaria chorando. todo. Não, ele estaria achando sim. que ele é o melhor do mundo. Então, continue. Mano, eu tenho dó do Matheus. Isso que eu É tenho um pra dizer. santo. É um santo. Não sei, eu acho que se alguma de vocês falasse pra mim que tá se sentindo insuficiente, como conheço vocês, né, há muito tempo, eu vejo as mulheres maravilhosas que vocês se tornaram, quanto vocês evoluem, né, e tudo mais. E se fosse referente a alguém, ou algum chefe, ou algum relacionamento e tudo mais, eu ia falar que era pra vocês mandarem a pessoa para aquele lugar. Exatamente, porque no fim das contas, eu acho que a gente se enxergar suficiente é um desafio, mas o que eu defendo é que as pessoas talvez enxerguem a gente mais com os nossos olhos do que com outros, sabe? Uhum.
Eu acho que eu falaria. Acho que é bem o meu perfil, assim. Eu acho que eu falaria pra tentar racionalizar, assim, sabe? Você realmente tá sendo insuficiente? Ou é assim. Você sabe dizer quais são. Me dê exemplo. Você tem certeza? O que é O insuficiência quê? pra você? É, né? exatamente. O que que é insuficiente? O que seria suficiente, assim, a mais do que você tá fazendo? Eu acho que eu traria um pouco dessa visão de, beleza, vamos escrever então? Qual que é? Sabe o que é o mais louco? É que se qualquer pessoa olhasse pra nós três, ia falar que a Elo era a mais boazinha, mais sentimental e tal. E no fim das contas, é a única racional aqui. Não, a gente tá aqui, ó, se debulhando em sentimentos, meu Deus. E a Heloísa tá, tipo, olhar de tipo, para, né? Para, já deu. Vamos racionalizar, pessoal. Ai, bom, mas acho que é isso. A gente queria então lançar a pergunta aí para os nossos ouvintes, para quem tá ouvindo esse episódio, que comentem ou aqui no Spotify ou nas nossas outras várias redes aí que a gente tá colocando no podcast ou no Instagram, que vocês falem um pouco pra gente qual é o sentimento de vocês, porque acho que tá todo mundo curioso aqui pra saber também como as pessoas se sentem, se é algo mais geral. Responde minha enquete. Você é homem ou mulher? Você sente suficiente ou insuficiente? Já vai ter uma pesquisa de campo. Isso, já vamos ter dados o suficientes pra embasar Sim. esse episódio aqui. Tá bom? E é isso, gente. Mas é isso. Obrigada por ouvirem até aqui. Até a próxima. Beijo. Beijo. Beijo.